Fala galera, estamos aqui de volta, né? Observaram o filme que eu indiquei da aula passada? Provavelmente não, né? Mas deveria, um filme bem arretado. Galera, na aula passada, semana passada, vocês estudaram, né? Vocês viram a aula sobre o processo da Revolução Inglesa. Os burgueses lá chegaram ao poder, torando a cabeça do rei, né? E depois imprimindo uma mudança pacífica. A burguesia ganhou muito dinheiro, tanto dinheiro que começou a desenvolver o que a gente chamaria posteriormente da Revolução Industrial. Aí, a Revolução Industrial lá na Inglaterra tem alguma coisa a ver com o que vai acontecer no Brasil nesse período. Aí você vai dizer, tem? Tem. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Então agora a gente vai voltar um pouco para a história do Brasil, mais precisamente para esse cenário aqui, o cenário da mineração. Galera, mineração, né, é a descoberta daquilo que os portugueses tanto desejavam. Só recapitulando, a gente observou que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles se decepcionaram. E se decepcionaram por quê? Porque não encontraram ouro. Eles vieram certo que aqui estava lotado de ouro e não encontraram. Foi uma decepção. O tempo passou. Só no século 17 que eles vieram encontrar ouro. E aí vão se empolgar. E aí cabe chamar a atenção do contexto. Qual é o contexto disso, Renato? É a crise do açúcar. Como assim? A gente observou nas aulas passadas que o Brasil chegou a dar muito lucro a Portugal por ser um grande produtor de uma maravilhosa especiaria na época, a cana-de-açúcar. Aí a gente viu aquela parceria entre Portugal, Holanda, depois a gente viu que essa parceria foi quebrada pela União Ibérica. Quando Portugal se livra da Espanha, ele vai expulsar os holandeses. Os holandeses saíram do Brasil e foram para onde? Para as Antilhas. Lá nas Antilhas eles vão produzir o quê? Açúcar. Isso vai quebrar o açúcar brasileiro, porque vai ficar mais barato o mundo comprar açúcar das Antilhas do que comprar açúcar do Brasil, de Portugal. Então, a região açucareira brasileira vai entrar em declínio. Quem é a principal região açucareira? O Nordeste. É a partir daqui, galera, que o Nordeste começa a ser afetado. Né? A partir daí que vai iniciar aquele estereótipo que até hoje a gente sente, né, de um Nordeste pobre, seco, sem oportunidades. Lembrando, isso é um estereótipo. É uma das verdades sobre o Nordeste. Beleza? Então, fica bem registrado nisso aí. Então, dentro desse contexto de crise açucareira, Portugal vai estar desesperado. Portugal perdeu muito dinheiro, porque durante 30 anos a Holanda basicamente governou parte do território brasileiro, a parte de desenvolvimento do açúcar. Portugal precisava ter mais dinheiro, precisava ter recursos. E aí, dentro dessa ânsia de ter recursos, o português vai ter uma missão. Qual é a missão? Procura riquezas nesse território. O Brasil parece ser muito amplo. Até então, o território brasileiro, o território português aqui no Brasil, ele estava povoado, ele estava colonizado apenas no litoral. Era necessário adentrar o território. E aí vem uma parte importante, ó. Essa interiorização, ela já estava mais ou menos sendo feita. Por quem? Os primeiros a se interiorizarem foram os jesuítas, que entravam no território para evangelizar, catequizar os índios. Além deles, os vaqueiros, aqueles caras que iam criar as cabeças de boi, eles já interiorizavam. Mas agora há uma interiorização mais expansiva, feita a partir de dois grupos, as entradas e as bandeiras, que a gente chama de bandeirantes. Importante registrar detalhes, galera. O quê? Esses dois grupos, eles tinham como objetivo buscar riquezas. O que seriam riquezas? Entra no território e pode buscar riquezas minerais. Eles podem encontrar ouro, que foi exatamente o que aconteceu. Mas que outro tipo de riqueza? Escravos. Eu tenho escravos aqui num determinado engenho, de repente eles fogem para o interior. Quem eu contrato? Eu contrato esses caras para ir buscar esses escravos, normalmente negros, escravos fugidos, para destruir quilombos, né? Esses caras também escravizam indígenas, mesmo a igreja dizendo que não era para escravizar, mesmo o rei de Portugal dizendo que não era para escravizar, esses caras continuam escravizando. E aí qual é a diferença, Renato, entre entradas e bandeiras ou bandeirantes? A diferença é simples. As entradas eram ações, expedições oficiais. Como assim? O governo de Portugal contratava. O governo de Portugal reunia e dizia, olha, eu, governo, estou bancando para que vocês adentrem no território e procurem um tipo específico de riqueza. Beleza? Então, isso eram as entradas. Os bandeirantes, ou as bandeiras, como chamamos, são pessoas particulares. São homens, na maioria das vezes, né? A incidência feminina é quase nula aqui. Então, são homens que vão entrar por conta própria no interior, buscando essas riquezas. Lá em São Paulo, galera, existe meio que um mito
Né? Existe até uma televisão, a Rede Bandeirantes. Né? A rede de televisão Bandeirantes é uma homenagem a esses caras. Tem um símbolo lá, uma grande estátua dos bandeirantes na região de São Paulo, na capital. Né? Por quê? Porque durante muito tempo mitificou-se esses caras como grandes heróis. Hoje a historiografia já entende eles mais como meio que vilões. Né? Eram caras que realmente tinham coragens, mas eram caras que não tinham muita humanidade. Existem relatos de massacre a tribos indígenas, onde alguns deles pegavam as crianças indígenas e passavam o rosto, a cabeça delas em pedras. Tá? Então, são figuras sanguinárias desse processo sanguinário que foi a colonização brasileira. Beleza? O fato é que esses caras adentraram no território. O litoral era muito bom para a cana-de-açúcar, mas a cana estava embaixo, era necessário outra riqueza. E aí, no século XVII, olha só, depois de muito tempo, no século XVII, esses caras finalmente encontram ouro. Imagina a satisfação, a alegria que foi de Portugal. Portugal já meio quebrada, né? De repente encontra ouro no Brasil, então muita satisfação. Em qual região? Na região da atual Minas Gerais. Olha o nome, ó, o estado de Minas Gerais. Olha o nome, Minas, um espaço de desenvolvimento, de destaque na mineração. Né? Então, encontrar o ouro, a notícia se espalha, galera. É mais ou menos o seguinte, a gente vai aqui para o açude velho, alguém dá um flecheiro lá, quando sai, bate a cabeça em algo, quando pega uma barra de ouro. Eita, deu outro flecheiro, mais um pedaço de ouro. O que é que vai acontecer? Daqui a um tempo todo mundo vai pular no açude velho. Né? Não recomendo não, mas era o que aconteceria. Algo parecido acontece no Brasil. Quando se descobre ouro na região de Minas Gerais, milhares de europeus, milhares de portugueses que estavam lá na Europa, lá em Portugal, os caras vão correr diretamente aqui para o Brasil. Muitos homens ricos ou não, da região nordestina, ó, descobriram o ouro aonde? Na região lá para baixo, na região que hoje a gente chama de Minas Gerais. O que é que os caras fazem? Vão correr para a região de Minas Gerais. Então haverá um crescimento populacional muito grande por conta desta descoberta. E muito ouro, o chamado ouro de aluvião. Faça esse registro aí, ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É um ouro de fácil acesso. Bastava você passar uma peneira no fundo de um rio que você encontrava ouro. Olha que maravilha. Então, ouro muito fácil de ser encontrado. Qualquer pessoa poderia ir lá e pegar o ouro. Portugal, então, se empolga. Portugal, então, vai decidir organizar. E para organizar, Portugal vai estabelecer a Superintendência das Minas. Como assim? Seria uma espécie de órgão estamental, órgão de Portugal, para proteger, fiscalizar e cobrar impostos da região das Minas. Então foi criada uma superintendência. Dessa superintendência, Portugal estabeleceu a doação de lotes. Esses lotes eram chamados de datas. Então, quanto mais rico você fosse, maior o lote que você ganharia. O lote para quê? Para você explorar a riqueza. Todo o ouro encontrado, galera, você tinha que pagar imposto sobre ele. Então, ó, esse território é meu, encontrei ouro, mas eu tenho que pagar impostos a Portugal. Existia um dos impostos, um dos mais conhecidos, é o quinto. Esse imposto aqui, ó, 1/5. Você tinha que pagar 1/5 de todo o ouro encontrado na região. Então, encontrou ouro, 1/5 desse ouro é de Portugal. Não satisfeito, Portugal criou um outro imposto, chamado de finta. Aqui pagava-se em arrobas. Vocês já devem ter ouvido esse termo na pesagem de gado. Né? Alguns autores estipulam que até 1.500 quilos de ouro deveria ser pago. Inicialmente tinha muito ouro. Então os caras teriam que pagar, os caras da região, 1.500 quilos de ouro a Portugal. Galera, é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. Lembrem-se, ouro era uma espécie de riqueza, de moeda universal. Na África as pessoas se interessavam por ouro, na Europa as pessoas se interessavam por ouro, aqui na América as pessoas estavam se interessando por ouro, né? Ainda hoje é basicamente assim. Só depois da Segunda Guerra Mundial é que vão trocar o ouro pelo dólar como moeda na Conferência de Bretton Woods. Mas até então o ouro era uma espécie de moeda universal. Então descobrir o ouro aqui é também o quê? Uma das características do mercantilismo. Né? O mercantilismo. Aí um detalhe, aí tu diz, Renato, no começo da aula tu falou que isso aqui tem a ver com a Revolução Industrial. Como assim? A Inglaterra vai estabelecer um acordo com Portugal. Esse acordo é chamado de Methuen. O que dizia esse acordo? Dizia o seguinte, também é chamado de acordo de panos e vinho. A Inglaterra venderia panos, tecido para Portugal, e Portugal venderia vinho à Inglaterra. Ora, eu preciso comprar pano,
muito mais do que vinho. Mesmo que eu gosto muito de beber, eu posso passar um tempo sem tomar vinho, mas eu preciso de roupas. Então Portugal comprava muito mais do que vendia a Inglaterra. Com o passar do tempo, Portugal ficou endividado, devendo quem? A Inglaterra. Então parte desse ouro descoberto aqui no Brasil, Portugal usava para pagar as dívidas com quem? Com os ingleses. E os ingleses já estavam naquela da força da burguesia, aumentando cada vez o comércio. Então a gente pode dizer que, de certa forma, o ouro brasileiro terminou indo para os cofres ingleses dentro dessa concepção. Beleza, galera? Então é um imposto finta, cerca de 1.500 quilos de ouro na região. No dia que Portugal chegasse para cobrar esse imposto e os brasileiros não tivessem, seria decretado esse imposto aqui, ó, a derrama, que era o quê? Além de pegar todo o ouro que tivesse na região, pegaria as propriedades. Então eu quero 1.500 quilos, não tem. E agora? E agora eu vou pegar a tua propriedade. E agora eu vou pegar teus escravos. E agora eu vou me apropriar das tuas riquezas. Então olha que solução. Isso deixava os caras muito intimidados. Isso deixava os mineiros bem preocupados. Então, frente a essa preocupação, frente a essa intimidação, existia sempre o medo. Será que um dia a derrama vai ser decretada? Será que um dia os portugueses farão isso? Mesmo quem não participava das minas. Como assim? Eu corri para a região de Minas Gerais, mas eu não quero participar das minas. O que eu posso fazer? Eu vou montar uma espécie de estabelecimento comercial. Mas no dia que Portugal cobrar os 1.500 quilos e os mineiros não tiver, eu pagarei também. Beleza? Então essa primeira parte é essa descoberta deste ouro, a corrida para isso e o começo da exploração. Aí vamos agora para a segunda parte deste processo. Essa segunda parte a gente pode chamar a atenção aqui para o contrabando. Portugal cobrava 20% de todo o ouro encontrado. Só que, caramba, eu não queria pagar não. O que eu faço? Os caras começaram a ter uma ideia e daí vem uma expressão, santo do pau oco. Normalmente quem usa essa expressão são as pessoas mais velhas, mais idosas, É o que santo do pau oco? É uma pessoa cínica. O que Portugal faz? Ele exige que se pague e aí ele coloca guardas lá vigiando. Os brasileiros o que começaram a fazer? Os brasileiros começaram a fazer estatuetas de madeira de santos, vamos supor que aqui é um santo, e aí botava a estatueta, a oca de madeira, e aí descobria o ouro, olhava para um lado, olhava para o outro, os portugueses não estavam observando, colocava o ouro dentro dos santos, fechava e passava. O que é que tu está levando aí? Estou levando o meu santo. E aí os caras contrabandeavam ouro desta forma. Os portugueses começaram a desconfiar, De repente todo mundo ficou muito católico. E aí descobriu. O que Portugal então resolveu fazer? Criou as casas de fundição. Portugal disse, a partir de hoje, todo o ouro encontrado deve ser imediatamente transformado em barra. Então você encontrava o ouro, você levava para essa casa de fundição, além de pagar os 20% dos impostos, além de pagar a finta, você tinha que pagar agora o imposto para transformar o ouro em barra. Lembra logo das barras de Silvio Santos, aquelas barras bonitas, brilhosas, as barras de ouro. Fica mais difícil contrabandear as barras desta forma. Não é isso, galera? Então olha como a cobrança de Portugal é intensa aqui, muito motivada por um cara chamado Marquês de Pombal, não sei se já ouviram falar dele. Ele vai imprimir uma série de mudanças para melhorar a economia portuguesa em cima da exploração aqui na região brasileira. Mudanças, galera, algo importantíssimo. A primeira mudança é que no século XVIII, ainda dentro dessa máxima de descoberta de ouro, a capital que antes era no Nordeste, Salvador, ela vai para o Rio de Janeiro, em 1763. Mudou a capital por quê? Porque até então o Nordeste era o espaço mais rico, com açúcar, mas agora o Nordeste estava em crise. Qual é o espaço que está dando a riqueza? O espaço do que a gente chama hoje de Sudeste. Então leva a capital para o Rio de Janeiro, está perto ali de Minas Gerais. Beleza? Então houve essa transferência da capital, houve também a transferência da importância do cenário. Até então o Nordeste, como espaço de maior importância, vai ser sucumbido, vai sofrer, agora tendo a importância a região do Sudeste. Ok? Um segundo movimento, desenvolvimento das cidades. A sociedade açucareira é uma sociedade ruralizada. A sociedade mineradora, ou a sociedade mineira, ela vai se desenvolver muito também por meio de cidades. A gente tem cidades históricas, olha o nome, Ouro Preto, Vila Rica, tá dentro de Diamantina, tá dentro do enquadramento de quê? Da riqueza mineral da região. Porque não foi encontrado só ouro, foi encontrado diamantes, foi encontrado muita riqueza em solo brasileiro. E Portugal se beneficiou muito disso. Para vocês terem ideia, teve tanta riqueza, que algumas capelas começaram a ser construídas modeladas a ouro.
né? Então ainda hoje você pode visitar essas regiões e demonstra esse poder, né? Então está dentro desse processo aí. Por falar em capela, a própria construção mostrava quem era você. Por exemplo, na frente das igrejas normalmente tem um ferro. E aí vem a expressão pé rapado, vocês já devem ter ouvido falar. O que é a expressão pé rapado? Uma pessoa pobre. E aí de onde vem? Na frente da igreja normalmente tinha um ferro que servia para quê? Quando chovia ficava um lamaceiro, e aí os ricos vinham de cavalo, vinham de charrete para a igreja, não sujavam os pés. Os pobres vinham com os pés cheios de lama. Parece aquelas meninas saindo do Parque do Povo, 3, 4 horas da manhã, né, com a sandalinha na mão, lama até o pescoço. E aí antes de entrar na igreja, rapavam os pés, né, rapavam as botas no ferro. Então está dentro dessa construção, né? Então é o chamado pé rapado, vem desse movimento aí. Então, o desenvolvimento das cidades vai desenvolver também o quê? Aspectos de desigualdade. A gente vai ter uma galera cada vez mais rica, enquanto uma galera extremamente explorada, como os escravos. Por exemplo, os escravos aqui, eles normalmente trabalhavam desnudos para não esconder pepitas de ouro, pedaços de ouro. Destaque comercial aqui importante, porque algumas pessoas vão trabalhar com ouro, outras pessoas vão trabalhar com hospedagem, outras pessoas vão trabalhar com o comércio, outras pessoas vão trabalhar, enfim, com um mercado que começa a surgir internamente no Brasil. Então isso vai trazer uma efervescência econômica para a região. É super importante perceber a diferença entre essa sociedade e a sociedade açucareira. Na sociedade açucareira, o desenvolvimento comercial era basicamente zero. Aqui a gente tem um comércio bem pujante, na área, claro, da mineração. E aqui, ó, possibilidade de mobilidade social. Seria mais fácil aqui na região mineradora, você pobre ficar rico. Bastava o quê? Você encontrar uma grande quantia de ouro. Agora é um fácil com muitas aspas, porque normalmente o grande território, os territórios eram dados já para ricos. Os pobres dificilmente poderiam desenvolver e ficarem ricos nesse momento, né? Isso lembra o quê? O Brasil ainda tem grandes espaços de mineração? Sim. No século XX teve grande deslocamento populacional para a região do norte, né, para desenvolver, para cultuar lá a ideia do ouro. Nas próximas aulas a gente vai ver revoltas que vão ocorrer dentro deste processo. Né? Lá no norte, por exemplo, tem um documentário muito bom chamado Serra Pelada, vocês deveriam assistir. Né? Milhares de homens lutando, e lutando até hoje, alguns deles, em busca de uma riqueza fácil, em busca de descobrir o ouro. E essa facilidade não se concretiza, né? Tornando a vida dura, tornando a vida difícil. Beleza, galera? Então, por início, a sociedade mineradora, as grandes transformações é essa. Na próxima aula a gente continua, ok? Então, abraço a todos, lava a mãozinha e bora assistir os filmes. Até mais!